o maior mistério não resolvido do Brasil tivesse uma pista clara em um bilhete que ninguém conseguiu decifrar. Isso não é ficção, é uma história real e que até hoje não foi solucionada, de dois técnicos em eletrônica, Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, que viajaram mais de 300 quilômetros para um encontro marcado com o desconhecido. Esqueça os crimes comuns, estamos falando de máscaras de chumbo, rituais e um sinal esperado no topo de um morro. O mistério de hoje ocorreu em 1966, em Niterói, no Rio de Janeiro. O que os dois homens buscavam encontrar naquele local e quem esperava por eles? Prepare-se para revirar um arquivo policial que permanece um verdadeiro mistério, mesmo nos dias de hoje, após 5 décadas do acontecido. Sábado, 20 de agosto de 1966. O Brasil vivia sob a ditadura militar e a rotina era de repressão e silêncio. Mas o que aconteceu no Morro do Vintém, em Niterói, foi algo impossível de ser silenciado. O jovem Jorge da Costa, de 18 anos, subia o morro para soltar pipa. Ele estava longe de imaginar que faria a descoberta mais chocante do Rio de Janeiro daquela década. No alto do morro, ele encontrou 2 corpos estirados no chão. Os homens foram identificados como Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Ambos eram técnicos em eletrônica, vindos da cidade de Campos dos Goitacazes, no interior do Rio. Os corpos já estavam em estado de decomposição avançada. A chuva e o calor haviam acelerado o processo, tornando a cena ainda mais delicada. O mais estranho de tudo é que os homens não sofreram qualquer tipo de violência. Eles estavam deitados de costas, lado a lado, com as mãos cruzadas por trás da nuca. Pareciam estar descansando ou observando o céu. Não havia sinal de luta, tiros ou qualquer vestígio de sangue no local. E para deixar o caso mais enigmático ainda, todos os seus pertences, incluindo documentos, dinheiro e alianças de ouro, estavam intactos. Isso eliminou a principal suspeita na época, latrocínio. O que teria ceifado a vida desses homens de forma tão calma e inexplicável? O roteiro da morte e as máscaras de chumbo. Ao lado dos corpos e em seus bolsos, a polícia encontrou os objetos que perpetuaram o mistério. Objetos que não eram somente a chave para desvendar o mistério, mas que também se tornaram o maior enigma do caso. Uma garrafa de água mineral completamente vazia, 2 toalhas de rosto, limpas e dobradas com cuidado. E o mais bizarro, 2 máscaras caseiras feitas de chumbo. As máscaras eram rústicas, feitas de uma folha metálica grossa e cobriam apenas a região dos olhos. Normalmente, máscaras de chumbo são utilizadas para proteção contra a radiação. Mas então, por que elas estavam ali? O maior achado estava em um pequeno bloco de anotações no bolso de Manuel. Era um bilhete escrito à mão, que parecia mais um roteiro de instruções. 16h30. Estar no local determinado. 18h30. Ingerir a cápsula. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Seria esse bilhete um código ou um simples manual de instruções? O fato é que as vítimas pareciam ter um horário planejado de chegada até o local. Elas deveriam ingerir uma cápsula e em seguida vem a parte mais intrigante. Aqueles homens aguardariam por um sinal visto através das máscaras? Ou a finalidade delas seria de fato a proteção contra algum tipo de radiação? A verdade é que ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite. O fracasso da ciência forense. A polícia e a imprensa tentaram desesperadamente rastrear os passos de Miguel
e Manuel. A rota que os homens fizeram foi traçada com precisão. Eles saíram de Campos dos Goitacazes, dizendo que iriam a São Paulo comprar material eletrônico. Chegaram de ônibus em Niterói por volta das 14h30. Logo em seguida, compraram as capas de chuva em uma loja da Rua Visconde do Rio Branco. Mais adiante, em um bar, compraram uma garrafa de água mineral. Um depoimento crucial é de uma das garçonetes do bar. Ela disse que Miguel estava extremamente nervoso e que checava o relógio repetitivamente. Eles tinham hora marcada para o seu próprio fim. A chave para a causa da morte estava nos próprios órgãos das vítimas, mas infelizmente, devido à decomposição acelerada e a uma grave falha na cadeia de custódia do Instituto Médico Legal, não foi possível realizar exames toxicológicos. As vísceras das vítimas, de onde se buscaria vestígios da possível cápsula letal, apodreceram antes de serem examinadas. A autópsia inicial não encontrou nenhum trauma ou doença. A causa da morte foi classificada oficialmente como indeterminada. Um ano depois, em 1967, uma tentativa desesperada de exumação foi realizada, mas novamente os peritos não conseguiram extrair nenhuma informação útil. O caso foi arquivado, deixando o maior mistério policial do Brasil sem solução até os dias de hoje. Os rumores e as teorias extraterrestres. O silêncio do inquérito abriu espaço para as mais diversas teorias ufológicas. Teoria 1. Experiência mística psicodélica. Esta é a teoria preferida de muitos investigadores e sociólogos. Miguel e Manuel eram membros de um grupo espiritualista que misturava ciência, esoterismo e ocultismo. O Morro do Vintém era conhecido como um local para encontros espirituais e rituais. Já o bilhete seria o roteiro de uma experiência psicodélica induzida. A tal cápsula seria uma dose letal de droga psicotrópica ou algum veneno de ação lenta. As máscaras de chumbo seriam para proteção espiritual ou psíquica durante essa viagem. Seguindo essa teoria, os homens morreram de overdose ou envenenamento acidental. Teoria 2. Contato extraterrestre e radiação. Esta teoria foi a responsável por elevar o caso a um nível internacional. Miguel e Manuel estariam lendo livros sobre esoterismo, discos voadores e encontros com seres extraterrestres. Eles realmente acreditavam que iriam se encontrar com seres de outros planetas. O bilhete, aguardar sinal máscara, seria a chave para o encontro marcado com uma possível nave espacial. Muitas testemunhas relataram ter visto um objeto voador não identificado sobrevoando o morro naquela noite. Um objeto com luzes vermelhas e laranjas. A máscara de chumbo seria para uma possível proteção contra a radiação emitida pela nave espacial, mas a dose foi fatal. Curiosidades sobre o caso. Alguns acontecimentos específicos acabaram contribuindo para tornar esse caso ainda mais enigmático. Os corpos não foram encontrados imediatamente. Um garoto que caçava passarinhos encontrou os cadáveres 2 dias antes da descoberta oficial, mas as autoridades pensaram que era uma brincadeira e ignoraram o aviso. Se a perícia tivesse ocorrido mais cedo, talvez os exames toxicológicos pudessem ter sido conclusivos. Além disso, algumas investigações apontaram que os homens podem ter sido enganados e mortos por uma terceira pessoa, e o bilhete seria apenas uma armação para simular uma morte misteriosa. Por mais que seja possível, essa teoria carece de provas. Além disso, um terceiro envolvido nunca foi identificado. Outro boato sinistro que circula sobre o caso é de que no local onde os corpos das vítimas foram encontrados, a vegetação simplesmente parou de crescer. Algumas fontes chegam a mencionar
que a clareira na mata desenhava um contorno muito parecido com o dos corpos das vítimas. A falta de vida na região onde os corpos foram encontrados poderiam ter relação com uma possível radiação e as máscaras de chumbo. A última chamada e o silêncio eterno. O mistério das máscaras de chumbo é um enigma que se recusa a ter fim. O que torna o caso tão persistente é a sua total ambiguidade. Não há vestígios de violência. Não há um homicídio ou envenenamento oficialmente confirmado. Os dois homens viajaram sob um falso pretexto. Eles compraram objetos que sugerem proteção pessoal e possivelmente ligados à existência de rituais religiosos. Ou quem sabe, eles buscavam se comunicar com seres além do nosso conhecimento. A verdade é que no fim eles acabaram morrendo misteriosamente, mas com hora marcada, deitados no alto de um morro, olhando para o vasto céu noturno. Qual era o sinal que eles deveriam aguardar? Quais substâncias continham na cápsula que eles ingeriram? A resposta pode estar esperando para ser desvendada, codificada no bilhete. O caso está selado, mas a verdade sobre Miguel e Manuel, os homens da máscara de chumbo, ainda assombra o Morro do Vintém. Qual teoria você acredita que está mais próxima de desvendar este mistério? Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para que possamos continuar navegando por esses mistérios a fundo.